Olá, boa tarde, gente. Estamos nós aqui para dar sequência a esse Vida Modos de Usar, que foi o nome que eu dei a essa sériezinha de lives que eu estou fazendo aqui no Instagram. Eu sempre achei, e estou aqui conversando e estou de olho para ver se a Isabelle, nossa convidada, entra. Eu sempre achei que a vida tem infinitas possibilidades de mil possibilidades da gente viver, mil jeitos da gente viver. Não adianta receita de jeito nenhum. Aliás, eu sempre brinco, receita é na cozinha, no consultório, e olhe lá. Deixa eu ver se Isabelle está entrando. Esse comecinho aqui, gente, Isabel Pulido, minha vizinha portuguesa querida. Isabelle, eu cliquei, não sei se deu tempo. Será que vai acontecer igual aconteceu com a Marta Medeiros ontem, que eu demorei para clicar e não deu? Vamos ver se a Isabelle aparece aí. Enquanto isso, eu estou falando, vi aqui a Isabel, que é minha vizinha lá no Estoril, lá em Portugal, que eu moro em Belo Horizonte, mas a gente tem uma casa, um canto lá em Portugal e vamos muito para lá. E lá as pessoas já estão saindo de casa. E a Isabel estava me contando hoje que, primeiro, que ela estava felicíssima de ter saído para almoçar no restaurante onde ela sempre vai, que é uma coisa que parecia tão normal. Antes, ainda não, Isabelle, cadê você? E a alegria que ela sentiu de estar fazendo uma coisa que antes era absolutamente normal. E ela estava falando uma coisa curiosa, que as mesas estão todas longe umas das outras e que como é que vai ficar a paquera agora, né? Como é que você vai paquerar num bar, num restaurante, a 2 metros de distância, né? A descrição da paquera não tem jeito. Mas, Isabel, do jeito que a gente está, qualquer distância, de qualquer jeito, está valendo a gente sair de casa. Vai valer, aliás, porque agora, vamos ver, Isabelle aqui, transmitir ao vivo, Isabelle, aguardando, mas a gente está sonhando tanto em sair, aí, estou falando com a Querida. Isabel, agora entra a Isabelle. E aí, Isabelle, tudo bom? Tudo ótimo, Leila. Que alegria Ah, poder bom conversar. demais estar aqui. Também, igualmente. Nós vamos fazer igual a gente fez ontem, vamos desativar os comentários, vocês nos desculpem, mas é pedido de muita gente para não distrair muito. E essa moça nessa beleza aí, ela tem mais é que aparecer. Eu brinquei com a Isabelle, porque a gente não se conhece pessoalmente. E quando eu vi as fotos dela, eu falei, Isabelle, na hora da live, uma de nós duas tem que ficar à luz de velas. Aqui, ó. Que ótimo! Só que não. Falei, não, fazer live com essa moça é covardia. Eu Ah, pensei até em falar em lamparina, para você que tem fazenda no sul de Minas. Depois eu mais achei que era uma mineiro, volta muito gostei. radical ao passado. Então vamos deixar de luz acesa mesmo, seja o que Deus quiser. É Mas uma isso aí, alegria, Leila, querida. Isabelle. Deixa eu desativar aqui Ótimo. então, só um minutinho. Desativar comentários. É interessante porque Isabelle e eu, primeiro deixa eu apresentar, Isabelle é mestre em comunicação pela UFMG, doutora em sociologia pela USP, já ganhou prêmios, inclusive prêmio internacional, é colaboradora do jornal Estado de São Paulo e ela é autora de uma trilogia interessantíssima, não sei se eu vou conseguir mostrar, Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, que ela fala de bruxas e tupinambás canibais, fala de Maria e Maria Madalena e fala das stars de Hollywood. Uma pesquisa que levou 8 anos, Isabelle. 8 anos de pesquisa, Leila, mas foram fascinantes 8 anos de pesquisa. E você consegue resumir para a gente, igual eu fazia quando eu era repórter de TV, repórter da Globo, eles me mandavam, tem uma quadrilha de estelionatários. Você chegava, eles ficavam preparando o golpe 1 ano e meio. E eles falavam, Leila, faz uma nota de 30 segundos. Eu achei, mas a coisa é tão complicada.
Agora, você ficou 8 anos fazendo uma pesquisa, sua tese de doutorado, né? E eu estou te pedindo para resumir, só para você falar um pouquinho, o que é essa trilogia? O lead, né, O Leila? Como é lead, me dá o difícil. lead, comunicadora. A Leila, foi uma pesquisa em que eu queria, sobretudo, entender a nossa história, a nossa crescente humanização. Então, eu comecei desde a Idade Média até a modernidade. E foi muito, até curioso, quando eu entrei para a banca, quando eu apresentei a pesquisa na banca, eles me disseram, essa menina está querendo, tem muita pretensão, né? Era uma pesquisa absolutamente ambiciosa, até me questionaram, será que eu ia dar conta, já que as pesquisas são cada vez mais... escolhem temas muito específicos, tempos muito específicos, mas eu queria, sobretudo, entender como que foi esse nosso trajeto da gente ir buscando um rosto, né, ir buscando uma identidade. Então, eu fiz isso através da imagem da mulher, porque a mulher é uma personagem, eu acho, fascinante assim, da história, ela é muito ambígua, e ela vai ser responsável, em grande medida, por uma quebra de uma série de estereotipias que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que foi essa busca por esse olhar humanizante, por buscar como que a gente foi rompendo grandes estruturas, o que me motivou a fazer essa pesquisa. E é muito interessante, eu imagino, um dia a gente tem que conversar, porque eu recebi os livros da Isabelle há pouco tempo, falei com ela que eu ainda não ia ler, porque eu não estou com cabeça para leitura na quarentena, não estou conseguindo, acho que tem muita gente assim, né? E é uma leitura que requer cuidado e atenção, e as imagens são interessantíssimas também. Agora, você falar das bruxas, das índias canibais, isso é interessantíssimo, isso vale uma outra conversa depois. Mas a Isabelle fez contato comigo para ver se eu tinha recebido os livros e a gente começou a conversar. E aí eu comentei com a Isabelle a respeito de uma coisa, eu tenho falado sempre nele aqui, o Dr. Robert Poynton, da Universidade de Oxford, que foi com quem eu conversei muito tempo, depois fiz um comentário no Instagram, mas ele me falando sobre a convivência entre as pessoas, falando sobre os tempos do confinamento, os desafios todos e tudo que a gente pode aprender. Ele citou a questão da convivência e falou que as famílias dentro das casas hoje, quer dizer, antes da quarentena, que às vezes a imagem que ocorre para eles são de navios passando uns pelos outros na noite. Então você avista o navio, você vê as luzes, pode até ouvir o som, mas não há uma interação, não há uma interseção. Eu me lembro uma vez lá no Bósforo, lá na Turquia, que meu hotel ficava ali, tinha uma janela para o canal, e a gente ficava até a tarde da noite olhando aqueles navios, aqueles barcos passando, né? E é uma imagem impressionante, você pensar que você está dentro da mesma casa, que as pessoas são navios passando uns pelos outros. E a Isabelle me comentou uma outra coisa, e eu falei, não, então nós vamos fazer uma live sobre isso. Qual que é a história que você falou da foto, Isabelle? Pois é menos poética, é mais pedestre do que a sua imagem, Leila. Achei ela muito forte, muito poética, que é desse silêncio, né, que existe dentro de casa. E eu estava mudando, assim, ó, olhando o Instagram, e de repente me deparei com essa imagem de uma senhora que fotografou o marido, ela flagrou o marido num determinado momento, em que ele estava numa espécie de uma varandinha assim da cozinha, e ela fotografa ele virado de costas, sentado num banquinho, olhando para o celular. E aí ela escreve um texto muito forte, dizendo o seguinte: essa é a imagem do meu marido todos os dias. Ele está sempre virado de costas para mim. Então, achei essa imagem tão forte, porque é esse desprezo, essa invisibilidade que acontece dentro da casa, né, que é a mais difícil, talvez, né, Leila? Porque acho que a gente estava até conversando, porque, na verdade, o reconhecimento do outro é também uma forma de espelhamento de nós mesmos, né? Em que medida, né, a invisibilidade, a ausência desse olhar de alguém que a gente tem afeto, como que ela implica também numa própria invisibilidade nossa, né? Então, uma das grandes questões até que eu trabalho na minha pesquisa, Leila, é exatamente perceber, eu fui olhando desde a Idade Média até a modernidade, eu falei, tem uma coisa que nunca mudou,
que é a necessidade das pessoas de buscarem um reconhecimento, a consideração dos outros, né? E eu não estou falando aqui propriamente de uma coisa vaidosa, de uma coisa de você buscar um reconhecimento apenas de profissional, mas eu estou falando seus também... feitos, né? Exatamente. É um reconhecimento humano, né, que a gente necessita, em grande medida, para a gente nos constituir. E isso, Isabelle, porque depois a gente vai falar das implicações da quarentena, do confinamento nisso, né? Mas mesmo antes, o que você acha que tem sido as pedras ou as rochas maiores no caminho da convivência? Por que anda tão difícil conviver? Seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho. A convivência anda muito cheia de arestas, né? E muito superficial. Onde que você acha que a gente está tropeçando mais? Leila, eu acho que a gente vive uma sociedade muito individualista, né? Em que nós nos voltamos demasiadamente para as nossas próprias questões, né? O que alguns... que a gente chama de individualismo nada mais é do que um certo egoísmo, né? Em que medida a gente vive uma sociedade que incentivou que a gente fosse buscar as nossas próprias questões, mas também em que medida isso inviabiliza essas relações mais profundas, né? Então, eu costumo dizer assim que, de certa forma, essa busca nossa desesperada por nós encontrarmos a nossa própria imagem, a gente estava até falando disso, né? Em que medida as pessoas estão sempre buscando se registrar, e até essa sociedade do selfie, né, das pessoas buscarem a sua própria imagem o tempo todo, buscar esse registro, e mais do que isso, buscar uma confirmação pelos outros, né? Então, o tempo todo eu necessito que o outro confirme a minha imagem. Em que medida isso diz de uma sociedade muito fragilizada também, né, Leila? Assim, no sentido de que fragilizar, até essa vaidade ela é fragilizada, né? Ela precisa de uma confirmação para... Você precisa de ser validado pelo olhar do outro, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se olham muito, né? A gente vê as histórias de pessoas que morrem. A Isabel está aqui, a Isabel estava falando, a minha vizinha lá no Estoril, lá em Portugal. A Isabel sabe, lá no Cabo da Roca, né, as pessoas que vão para fazer selfie na beirada, quantos acidentes, quantas tragédias já aconteceram ali, né? Você não consegue aproveitar o momento, você tem que registrar, se registrar ali naquele momento, não é nem só registrar o momento, é se registrar, né? Eu acho muito engraçado, às vezes você vê no Instagram assim, dia maravilhoso na praia, mas você não vê a praia, você vê uma mulher de biquíni em primeiro plano e o mar lá no fundo, né? Se o mar está maravilhoso, se o dia está maravilhoso, mostra isso pra gente, né? Mas é uma necessidade, é uma coisa meio narcísica, né? Que pela própria natureza do narcisismo, trai uma insegurança muito grande. Né? Porque tem um lado positivo disso também, né? Eu costumo dizer assim, o individualismo ele traz também uma liberdade que a gente lutou por muito tempo, né? A gente viveu uma sociedade de condicionamentos, então eu digo que cada imagem da sociedade pode nos dizer que sociedade era aquela, que arranjos sociais eram aqueles. Mas olha que interessante, por um lado, pode parecer muito vaidoso, mas também é um registro de uma certa luta que nós fizemos, né, Leila? Para nos autodeterminar. Então, em que medida ela também tem um excesso, tem um efeito colateral, que é esse da vaidade, da gente usar, como se diz, o fundo como pretexto para a gente se afirmar o tempo todo, e que também diz de uma vaidade, de um narcisismo muito frágil. A gente estava até comentando isso também, que eu achei muito bonito, assim, as pessoas precisam de um público, mas que é um público que também valida de uma maneira muito frágil a autoimagem das pessoas, né? Aquele público que vai e volta, não são relações efetivas, não é um olhar efetivo. Então, diga, pode Leila. completar, desculpa. Pode completar. Não, mas a ideia é um pouco essa, assim, né? Então tem dois lados, eu estou querendo mostrar esses dois lados dessa moeda, dessa imagem, dessa sociedade de rostos, em que agora as pessoas pararam de cultuar as imagens alheias, ou seja, né, a gente cultuou imagens de santos, a gente cultuou a imagem de artistas, e hoje as pessoas querem ter sua própria imagem, né? E elas passam a ter direito
rede, nesse palco mais alargado, de estarem ali. Eu acho isso é muito interessante, porque diz de uma luta por direitos e igualdades que foi muito longa e muito difícil para nós. Mas, por outro lado, tem esse efeito colateral, e que mais diz dessa vaidade frágil, ou seja, dessa imagem que a gente não consegue eu acho até obsessivo, né? Tem até caricato, essa coisa do selfie o tempo todo. É como se a imagem de ontem não fosse mais a de hoje, né? Como se eu tivesse que me reafirmar o tempo todo, né? Como que a gente se tornou um narciso muito instável, muito volúvel, não é, Leila? E o que isso diz, né? Uhum. E é interessante isso que você está dizendo, desse olhar que a gente busca hoje ser muito frágil, né? Não sei quantos mil seguidores, não sei quantos mil likes e tal, e tantas selfies que eu vou postar e todo mundo vai ver. Essa fragilidade, porque enquanto a gente está distraído com isso, né? Com esse mundo essa coisa narcisista mesmo, eu acho que a gente está deixando... Eu não sei se eu vou saber me explicar, Isabelle. Em vez de você olhar o outro como plateia, como a pessoa que vai dar o like, como a pessoa que vai te achar linda na rua, seja onde for, nós estamos esquecendo de olhar para o outro como o meu semelhante, como uma pessoa que sofre, que sente alegrias, e prestar atenção no outro. Ontem, na nossa conversa, você falou uma coisa que eu achei tão legal, você falou meio en passant, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Você falou, quando você se machucar, quem é que vai te levar a um hospital? Essas pessoas são tão importantes. As pessoas que vão te levar ao hospital. Então, não é só o seu semelhante em geral, mas a pessoa que às vezes está dentro da sua casa, né? O Carpinejar, meu amigo Fabrício Carpinejar, é que fala, nós estamos vivendo um tempo esquisito. Nós somos íntimos de estranhos e estranhos dos nossos íntimos, né? E então eu acho que está faltando um olhar mais afetuoso para o outro, um olhar de prestar atenção mesmo, escuta, olha, sente, né? E olha que interessante você estar falando, Leila, e até que ponto essa história da gente se voltar é uma sociedade que o tempo todo conclama que a gente se volte a nós mesmos. É uma sociedade muito psicologizante, no sentido de que a gente tem que se compreender. Em que medida a gente se compreender não está também em olhar para o outro. Porque o outro é o nosso espelho. Então eu falo, tem uma coisa muito bonita, uma vez eu li uma coisa que me chamou muitíssima atenção, o do Lipovetsky, A Era do Vazio, e ele faz uma passagem que ele eu acho... Ele é fantástico. Gilles Lipovetsky. E é seu amigo, né? Exato, um grande amigo. Mas agora eu sou sua amiga também, você não tem... Mas ele diz uma coisa tão bonita, Leila, ele diz o seguinte, e aí é o contrário de toda a mensagem contemporânea, ele fala, quanto mais a gente se volta para nós mesmos, quanto mais a gente busca nós mesmos, mais insegurança e mais instabilidade, porque nós somos um espelho vazio. Oh, que interessante. Nós necessitamos do outro, de alguma maneira, para a gente se ver. Então, não é uma questão de uma escolha, é uma condição humana o olhar do outro, né? A gente precisa do olhar do outro. Agora, depende que olhar é esse. Eu acho que aí você está falando desse olhar afetuoso, né? Que olhar que nós estamos buscando, né? Que olhar que é esse que vai constituir uma imagem verdadeira. Porque o olhar do público, por isso talvez as pessoas precisam se confirmar o tempo todo, porque elas estão buscando um olhar que ele é muito instável. Ele não sustenta uma afetividade e ele não traz uma imagem para você mesmo, né? Então, por isso as pessoas estão tão perdidas e, de alguma forma, elas não se encontram. Eu me lembro até de quando eu conversei isso com você, eu me lembrei muito de um quadro do Magritte, que é um homem buscando a ele mesmo o tempo todo, né? Até essa ideia do selfie, do espelho, da psicologia e da meditação. E aí é uma imagem de um homem olhando para o espelho, só que o espelho ele está virado de costas para ele mesmo. Ele não se vê, né? Então, em que medida a nossa busca por nossa identidade não está em outro lugar, nesse outro lugar em que a gente precisa de se centrar um pouquinho, sabe? A gente está muito voltado às nossas próprias questões, né? Até...
Aqui, eu vou até mostrar para você a imagem. Ela está até na capa de sim. do livro do Balzac. Olha que Interessante. linda que é essa imagem, né, do Magritte. É Que é mesmo, super forte. que é essa figura que não se encontra, né? E é o que você está falando, é uma cultura muito psicologizante. Então, essa coisa do se buscar, se buscar, se buscar. Eu falo, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que fazer uma viagem, que seja aqui, vá numa serra, aqui perto, não sei, em qualquer lugar, mas eu preciso me encontrar. Eu falei, gente, eu sempre viajei para não me encontrar. Eu tenho a esperança numa das viagens de eu me esquecer onde eu fosse. Então é que a gente cansa da gente, né, Leila? A gente tem que tirar Eu umas acho que férias a de gente nós tem que mesmos. descansar. Teve uma vez uma professora de inglês, eu não esqueço, a Lúcia, ela falou, ela estava exausta, ela saiu de férias, quando ela voltou, e aí, Lúcia, descansou? Ela falou, não, porque eu fui. Ela queria descansar dela mesmo. Tá Né? ótimo. Mas eu acho assim que, às vezes, essa convivência nossa, porque é claro, não vamos aqui satanizar a tecnologia, nós estamos conversando graças a ela, né? Mas, às vezes, a coisa da tecnologia tá chegando assim, a um paroxismo, a uma coisa, é tão um exagero tão grande, né? Que você fica, às vezes você quer notícia de um conhecido seu que está no Cazaquistão, você vai em 10 segundos, você sabe dele. Mas às vezes dentro da sua casa tem uma pessoa profundamente angustiada e triste e você não tem ideia do sofrimento dessa pessoa. Porque as conversas são cada vez mais superficiais, mais epidérmicas, mais apressadas, né? É uma convivência que está muito sem, para usar uma expressão muito mineira, está sem substância, né? Falta substância Tem coisas que a tem que ser essa analógicas. convivência. A Tem como se convivência dizer, tem que ser analógica, né? tem uma ética analógica, por mais que ela seja mediada pela tecnologia, né, Leila? Então tem uma escuta, tem um olhar, e a gente está com muita desatenção, é uma sociedade desatenta, que diz muito evidente das formas como a gente lê, da tecnologia, a gente precisa de uma certa desatenção para dar conta da quantidade de coisas. Ela é natural, de certa forma. Mas a gente também tem que saber pausar, se desligar e ir por esse modo analógico das relações, né, que tem uma ética muito própria. E se a gente não enxerga o outro, a gente não enxerga nós mesmos. É isso que eu estou querendo dizer. Em que medida o outro é esse espelhamento, né, tão necessário para a nossa constituição da nossa própria imagem. As pessoas não se dão conta disso. Mesmo. Talvez elas estão indo num caminho, né, diferente. É você olhar, voltar o olhar para si o tempo todo, né? E às vezes o que você está procurando nesse olhar está no movimento de olhar para o outro, né? Tem uma coisa até muito bonita do Milan Kundera, que eu estava justo recordando quando a gente conversou, e o Kundera tem uma passagem linda no Insustentável Leveza do Ser, que ele diz que ele podia categorizar as pessoas dependendo dos 4 tipos de olhares que elas precisam, né? Então todos nós, em alguma medida, precisamos de algum tipo de olhar, né? E aí ele vai falar lá, Leila, uma coisa bonita, ele fala, tem pessoas que precisam do olhar da família, que é um pouco esse olhar que a gente começou a conversa, né? Dessa necessidade desse olhar primeiro, afetivo, que te dá uma segurança, que te confere algum lugar. E ele fala também de um outro olhar, daquele olhar dos ausentes, das pessoas que não estão mais à sua volta, que você tem afeto por elas, mas não estão, ou que já morreram, ou que não estão ali com você. Ele diz do olhar, um terceiro lugar, que ele fala que já é mais instável, que é o olhar afetivo, do parceiro afetivo, que quando ele vai embora, a gente também se perde, né? E por fim ele fala desse olhar que a gente estava falando, que tem muito a ver com as redes sociais, a sociedade contemporânea, que é a necessidade do olhar do público, né? Dessas pessoas que precisam desse olhar que ele é muito instável, né? Ou seja, fechou a cortina do palco, né? Acabou a plateia, é como se eu não me constituísse mais, né? Sim. Então, como é difícil esses nossos lugares, como é difícil a gente se encontrar, né, Leila? Muito. Eu, um pouco antes da quarentena, eu estava conversando com um motorista de táxi do ponto aqui de perto de casa, que eu converso muito com o pessoal lá, e um dos motoristas estava me contando que ele tinha passado 2 dias andando com um arquiteto que veio da Bélgica para fotografar em Inhotim,
Tiradentes, tudo. Diz que ele ficou estudando português 2 meses e veio para fazer esse registro fotográfico. No segundo dia, ele falou com o motorista, meus filhos, ele falou, você tem família? Sim, sou casado, tenho 2 ou 3 filhos. Por que você não trouxe sua família? Ele falou, porque para eles não faz diferença mais onde eles estão. Eles ficam no celular o tempo todo. Então, para que eu ia comprar passagem aérea, pagar hotel para pessoas que não vão nem olhar para o lugar onde elas estão? Então, eu deixo eles lá com o celular deles, com os celulares deles, e eu venho para cá fazer minhas fotos. É muito estranho, Isabelle. É muito estranho. Eu sei que as formas de convivência se renovam, né? Eu não vou ficar aqui pedindo para a gente, eu não vou reivindicar a volta do orelhão, né? A gente, não estou aqui pedindo a volta do passado, né? Mas eu acho que a gente tem que refletir sobre esses novos modos de convivência, né? Porque vai ficando um vazio muito grande, as ligações familiares, amorosas e até profissionais vão ficando, são fiapos, né? São muito frágeis. Você concorda? Concordo, e inclusive eu escutei uma coisa bonita que você disse numa live esses dias sobre a necessidade da conversa, né, Leila? Como que a gente tem que reaprender a conversar. Parece estranhíssimo falar isso, né? Mas como é que a gente perdeu a escuta? E quando eu estou falando do olhar, né? Porque eu vou muito para esse lugar das imagens, a gente está falando de uma coisa mais ampliada também, né? Dessa possibilidade de uma escuta e da gente fazer uma troca efetiva, né? Eu estava conversando com uma moça lá em Araxá, a Patrícia, que é funcionária lá da Cristina, que é uma irmã que eu tenho, e eu gosto muito de ficar conversando com ela, e ela estava me contando, a mãe morreu, são 6 filhos, e aquela família muito unida, e toda tarde os 6 filhos, ou 8, saíam do trabalho e iam para a casa da mãe, tomar café e comer biscoito frito. Era o ponto de união, e eles ficavam ali conversando 1 hora, todo dia. A mãe morreu, eles pararam de se encontrar. Então, o irmão mais velho, que morava com a mãe, que nunca cozinhou, nunca foi no fogão, ficou testando a receita do biscoito frito, dias e dias. Quando ele aprendeu a fazer, ele falou, pode voltar para o nosso encontro, já tem biscoito frito. Eu achei isso tão bonito, quando ela me contou, eu chorei, sabe? Assim, ele é um cara mais velho, tudo, ele aprendeu ali sozinho a fazer o biscoito da mãe para não perder as conversas com os irmãos, né? O elo, né? O elo, ponto de sustentação. E eu acho que essas conversas nos constituem mesmo, e a gente está perdendo, né? Eu fico assim, o Fernando, meu marido, tomara que ele não esteja vendo essa live, não, que ele vai me matar. Mas assim, eu gosto de conversar sábado, domingo, no café da manhã. É uma hora que eu gosto de ficar ali com aquele cafezinho, um pedaço de bolo, um pão de queijo, conversando. E o Fernando fica aflito. E aí ele começa a chegar para frente na cadeira. E quando eu falo conversar, não é 1h30, são 15 minutos. E aí eu sei o que é. É porque ele quer ir conferir os grupos de WhatsApp. Eu tenho só 2, com 3 amigas de infância e o outro da agência de palestra. Então eu não tenho esse hábito do grupo do WhatsApp. Mas ele tem, e ele tem um grupo lá que eu não sei quantas centenas de pessoas. Aí eu fico pensando, Isabel, como é que eu vou competir com esse grupo 24 horas de informação e entretenimento, né? Eu estou ali contando meus casinhos, perguntando coisa para ele. Ele fica louco aí, ele começa a chegar para frente. Outro dia eu falei, você já está aflito, né? Ele, não, a cadeira que é desconfortável. Não vem que não tem. A cadeira é a mesma de sempre. É porque ele quer ir conferir o WhatsApp, né? Como que a gente compete com isso? Como que a gente retoma? Como é que a gente reinventa essas formas de convivência? Fazendo biscoito frito, talvez, Leila. Eu acho que não é competir com mais entretenimento, talvez é com menos, né? Acho que a gente está precisando de menos, esse excesso, né? É o excesso de estímulo. E, de repente, eu acho que as relações
são coisas tão singelas, né, que nos fazem, nos conectam às pessoas. Então, achei bonito, assim, não precisamos de muito espetáculo, de efeitos. Muita pirotecnia, exatamente. Né? Às vezes é voltar um pouquinho para a manualidade, né? Você acredita que com a quarentena, com o confinamento, a gente... Porque tem duas possibilidades, né, Isabelle? Ou aumentam os atritos, ou amplia as zonas de silêncio e de estranhamento, ou você se aproxima, né? O que você acha? Você é otimista em relação a um possível aprendizado para uma convivência melhor a partir desse confinamento? Leila, eu acho que vão acontecer, acho que a gente está num extremo que vai se enfatizar ainda mais, que é esse individualismo que a gente está falando, né? Eu acho que a gente está vivendo um hiperindividualismo, ou seja, das pessoas estarem muito voltadas para elas mesmas, e talvez a resposta vai vir até do excesso desse fechamento que a gente fez em nós, a gente vai se dar conta dele, né? Então eu costumo dizer que o que a gente precisa é buscar um novo humanismo, e talvez esse novo humanismo vai vir exatamente desse excesso mesmo, desses extremos, das pessoas não conseguirem mais dialogar. Então a gente chegou num ponto, não só dentro de casa, né, desse silenciamento, mas de um silenciamento que também está fora de casa, né, de um excesso mesmo das pessoas se afirmarem, tentarem se afirmar e não terem esses campos de interseção. Né? Eu acho muito bonito o campo de interseção, que é aquilo, né? A gente tem lugares que é evidente que a gente vai marcar as nossas liberdades individuais, elas foram grandes conquistas, inclusive, da nossa luta por nos individualizar. É importante a gente lembrar que a gente saiu de uma sociedade que determinava até com quem eu ia me casar, né? com quem eu ia me relacionar, a minha mobilidade social era muito fixa. Então a gente vive uma sociedade hoje, a gente pode fazer uma série de críticas a ela, né? Que ela está nesse excesso de incomunicação, de possibilidades de encontro, mas ela também é resultado de um longo processo de uma busca por liberdades individuais que a gente conquistou. Agora, o que a gente está vivendo, de certa forma, é o efeito colateral dessa conquista, né? E como lidar com esse efeito colateral. E eu acho que é o próprio efeito colateral que pode levar a um esgotamento desse lugar e a uma busca de uma outra síntese, sabe, Leila? Então, por um lado, meu panorama é muito negativo, ou seja, acho que a gente está chegando no limite de não conversar, de quebrar as relações, mas quem sabe até essa certa violência que a gente está vivendo agora ela é necessária para a gente reconstruir um outro lugar em que a gente tem que, de alguma forma, negociar, né? Porque toda relação, todo convívio, ele depende de um certo ponto em comum, né? Um certo horizonte aí de diálogo que a gente perdeu. Então, até inclusive, assim, se a gente for pensar até os próprios movimentos identitários, que eu acompanho, assim, com muito interesse, como que eles se radicalizaram muito e acabaram inviabilizando um diálogo com a própria sociedade, né? Então eu costumo dizer que eu acho que até eles têm que repensar, né? Eles tiveram aí 2 momentos interessantes, um primeiro de buscar os direitos civis, que foi a questão das mulheres, dos negros, e agora a gente está num momento de uma radicalização política, identitária, em que as pessoas querem buscar um lugar de fala e não estão buscando empatias, né, algum lugar em comum para a gente conversar. Então eu acho que pensando assim, não só as relações familiares, mas como elas são um microcosmo de uma coisa um pouco maior, né, Leila, eu acho que a gente vai chegar num excesso, no limite, para daí a gente encontrar um novo lugar, um novo humanismo que eu acho que ele é muitíssimo necessário agora. Como é que você fala? Você tem um neologismo que é como é que é, Isabelle? Individualismo. Individualismo, né? Que é conciliar 2 conquistas que a gente teve, né, Leila? Que essa conquista pela diferença, por nossos direitos, eu acho que isso foi uma das grandes questões da modernidade, do contemporâneo, a gente ter o governo sobre as nossas próprias vidas, né? A gente poder escolher se vai ser mãe, se vai se casar ou não, que emprego a gente vai escolher, ou seja, a gente vive uma sociedade hoje de possibilidades muito mais ampliadas.
Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer dessas possibilidades um fechamento, né? Esse fechamento, esse isolamento, esse hiperindividual, a gente tem que abrir um pouco mais e buscar esse olhar para o outro, né? Que, no fundo, é um olhar para nós mesmos, é o olhar verdadeiro para nós mesmos, que é isso que a gente está falando, né? Então, não é buscando a nós mesmos que nós vamos nos encontrar, ao contrário, a gente só se perde. Eu me lembro que lá em Araxá, na minha adolescência, tinha uma rua que a gente chamava de Rua Boa Vista, até hoje a gente ainda fala, que era o lugar do footing, do trotuar, que ficava todo mundo andando, todo mundo olhando, todo mundo. E o namorado da minha amiga um dia falou, a gente ia para ver os outros lá, né? E o namorado da minha amiga falou, meu sonho é encontrar comigo na Boa Vista. Ele já estava vivendo essa coisa da busca, né? E nós não vai, não interessados pelos outros, e ele queria encontrar com ele mesmo, né? E então eu acho muito interessante isso que você falou, Isabelle. São as duas coisas mesmo, né? A gente é esse individualismo e é o humanismo, né? E eu acho assim, trazendo a discussão aqui para uma coisa muito simples, muito... você é uma intelectual, uma acadêmica, mas falando aqui do nosso jeito, do meu jeito, que eu gosto sempre de falar nas palestras, eu falo, gente, é tão fácil tratar os outros bem, né? É tão possível e faz tanta diferença dentro de casa, no trabalho, no prédio onde você mora, na rua, né? Esse olhar para o outro, ele pode ter não sei, uma conceituação mais filosófica, mais sociológica, mais política, tudo isso, e tem. Mas também tem aquela coisa simples, está um outro ali do seu lado, trata bem, acolhe, né? Como é bom quando uma pessoa nos trata bem, como faz diferença na convivência, você ir aparando essas arestas, tirando essa agressividade, né? Esvaziando o ressentimento, né? A Isabel, que está aí nos vendo, lá em Cascais, eu adoeci lá em Portugal em janeiro. Você não acredita o que ela fez. Ela foi lá em casa, ela levou sopa. Depois ela foi lá, ela levou o pijama dela, que era quente, para mim, que ela falou que meu pijama não esquentava. Depois ela levou uma meia. Era muito mais do que aquilo. Era o afeto. E a gente precisa do afeto. Quem é que não floresce? Quem é que não brota quando é tratado com afeto, né? E é interessante, Leila, não sei se você está sentindo isso, uma das coisas que o isolamento traz muita consciência do quanto que a gente se sente inseguro quando a gente não conta com os outros, né? Então, essa impossibilidade de ter acesso às pessoas, né, da mínima forma, desde um amigo, mas até mesmo um serviço, né? Como que a nossa própria confiança, ela é estabelecida nessa confiança que a gente tem da afetividade de contar com os outros, né? E como que essa insegurança, ela vem dessa desconfiança contínua com os outros, né? Então, como que a gente tá sempre atrelado aí às nossas relações, né? Sociais e humanas. Sim. E uma coisa que eu estou me lembrando aqui, que você mencionou ontem, quando a gente estava conversando, Isabelle, é que é uma hora, esse momento de confinamento, é uma hora muito propícia para a gente balizar muitas coisas, muitas relações pessoais, inclusive, né? A questão dos relacionamentos abusivos que você citou. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque a gente está sempre pensando em consertar relações, né? É evidente que a gente tem que tentar, como você mesmo disse, Leila, nessa conversa, esse olhar para o outro, o afeto. Mas existem dois tipos de relações dentro de casa e tem algumas que, de fato, a gente não consegue resolvê-las, né? Então, essas relações abusivas, elas têm que ser, como se diz, a gente tem que tomar coragem e são momentos em que a gente tem que tomar essas decisões, né? Em que elas se tornam muito... se agravam nesse momento, né? Se potencializam. Então, são relações abusivas que também a gente deve cortar, né? É o momento... Tem uma frase bonita que você diz, você fala, é o momento de deixar o caminhão na estrada, né? Às vezes a gente está carregando um caminhão, um peso muito grande,
nem que a gente Sim. pegue uma carona para ficar mais leves, né, Leila? Mas Então, às vezes tem que deixar no acostamento, né? O caminhão deixa com no a carga acostamento. quase virando, a carga está pesada demais, a estrada não é boa, encosta e deixa, né? Exatamente, relações muito É, delicadas, até relações familiares, né? Então, quando eu estava falando lá dos 4 olhares do Kundera, às vezes, quando a gente não encontra no olhar familiar o nosso lugar, a gente tem que buscar em outros mesmo, né? Talvez, sim, percebe, tem relações que a gente não consegue reestabelecê-las, né? Ou que talvez elas são agressivas e abusivas e que a gente tem que, de fato, para se recompor em outro lugar, a gente pode sempre se recompor em outro lugar. Então, acho que isso que é é, bonito hoje, assim, a gente tentar se encontrar em outros lugares que não nesses, né, necessariamente que estão na casa, né, que é, nos circulam. Em que medida até o olhar do público pode ser um olhar afetivo, né? Em que é, medida a gente pode constituir um olhar afetivo no olhar do público. é. É interessante que eu escrevi esse livro de cartas para minha mãe e tantas Uhum, mulheres me escreveram falando: ah, foi bom ler porque eu sinto tanta culpa na relação com a minha mãe. uhum. Eu sofri demais com a minha mãe, eu não conseguia amá-la, isso as pessoas me escreveram, eu não conseguia amá-la do jeito que eu gostaria de ter amado. Ou eu sofri muito porque eu sempre senti que a minha mãe nunca gostou muito de mim, né? Então, essas relações familiares muito permeadas pela culpa, são tantas coisas que atravessam as relações afetivas, né, Isabelle? E às vezes você vai encontrar exatamente aquilo que você gostaria que viesse de uma mãe que não consegue te dar aquele amor, você vai encontrar num outro olhar, numa outra convivência, né? A gente tem que se buscar, né? Se buscar em outros lugares, né, Leila? Que não só É, os lugares que aparentemente a gente vai encontrar esse reflexo de nós mesmos, né? é. Então, a gente está chegando ao fim aqui, eu acho que está, deixa eu ver. Deixa eu ver, é ótimo. Essa coisa da mineiridade não tem jeito. Não É adianta o ter sido melhor, Leila, adoro. professora de português no passado. Eu chego, Adoro, outro, Leila. outro dia eu falei com o Fernando, cadê os livros? Ele falou, fala os livros, porque depois você vai falar os livros na live. Mas a live é vida real. Desolê. Isabelle, vamos fazer então uma reflexão final. Eu queria te ouvir, pegando aí o tema da nossa conversa, que é a difícil arte da convivência. Faz uma reflexão final para gente. Ô, Leila, eu acho que essa arte da convivência é a arte de viver no final das contas, né? Só que ela não é nada fácil. E eu acho que o grande desafio nosso é exatamente a gente conseguir olhar para o outro com esse olhar mais afetivo, não olhar o outro como uma plateia, como você mesmo coloca, que eu acho muito bonito, e entender que olhar para o outro é, de certa forma, buscar a nossa própria imagem. Enquanto nós Sim, estivermos buscando por nós mesmos em outros lugares, a gente não vai nos encontrar. Então é no outro que a gente encontra aquele lugar que é o mais afetivo, mais forte, e por isso que a nossa felicidade também é sempre muito frágil, né? Tem uma coisa bonita até do Rousseau que ele diz, não existe felicidade sem os outros. E é por isso que a felicidade é um sentimento tão frágil, fugidio, porque ela sempre depende das nossas relações com os outros, e isso é inescapável, né? Isso é a condição é, humana. Então, acho que enquanto a gente não se predispor a dar conta dessas relações, a gente não vai dar conta da nossa própria, do nosso próprio ser no mundo, né? Da nossa própria ideia de é, felicidade. Então, em que medida a gente tem que começar a pensar nos outros como um lugar para nós mesmos um pouco melhor, né, do que o que a gente está é. vivendo agora. Eu acho que esse olhar para o outro, eu acho que a gente tem que. Nunca é demais falar em empatia, em bondade, em generosidade. Todo dia eu estou falando isso aqui, mas eu não vejo saída sem isso, né? O Uhum. Bauman que fala sobre a possibilidade do mundo ser povoado por pessoas mais afetuosas, né? Que maravilha um mundo povoado por pessoas afetuosas. Então, eu acho que a gente, às vezes,
fala que vai olhar para o outro, que vai tratar o outro bem, mas não pode ser uma bondade pragmática, uma delicadeza, uma gentileza pragmática. Você tratar bem só quem te interessa. Você tratar bem só quem pode te trazer coisas boas, né? Esse pragmatismo nas relações humanas é uma coisa que me assusta muito. O outro não é o meio, né? Não, o outro não é o outro é o fim, né? O outro é o fim em si mesmo, né? Eu acho que aí a gente tratar a relação como um fim em si, não como um meio. Esse que é a grande questão, né, Helene? O Dr. Forne, que eu entrevistei na Universidade Johns Hopkins, ele falando sobre gentileza, ele fala, você não pode ser gentil de vez em quando, ou ser gentil com uma pessoa e não ser com a outra. Ele falou, gentileza é igual bondade. Ou você é uma pessoa gentil, ou você não é. E eu acho que é isso, a bondade é isso. Ou você é um ser humano decente, ético, generoso, empático, capaz da compaixão, ou você não é. Você não pode ser com meia dúzia e fechar os olhos para o resto da humanidade, porque é muito sofrimento que está aí fora, né, Isabelle? Verdade. É isso. Então, Querida, a gente termina essa conversa aqui. Isabelle Anchieta, autora da trilogia. Eu vou mostrar a caixinha aqui, porque vem os 3 livros aqui. Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, uma pesquisa de 8 anos. E ela fala de bruxas, de índias canibais, de atrizes de Hollywood, de Maria Madalena. Foram quantas idas à Europa, durante quanto tempo a pesquisar em museus, bibliotecas, todo tipo de lugar, universidades? Quantas idas, Isabel? Nossa, Leila, acho que já são incontáveis agora. Pelo menos umas 8 vezes, em mais de 9 países. Foi uma peregrinação mesmo, atrás de todas as imagens. Até pouco tempo agora eu voltei para ver as últimas que eu não havia visto ainda. E foi fascinante, assim, fascinante. Eu tô doida para ler, porque esse mergulho que você fez aí na história do feminino, né, e nas representações todas é muito interessante. Imagens e olhando... Sim, pode falar. Por favor, não. Não, que eu ia falar, olhando para imagens que nunca são só imagens, né? A imagem é sempre testemunha, né? Ela sempre age, e sempre olhando para a mulher como uma personagem que ela foi muito mais ativa, muito mais subversiva do que as pessoas pensam, né? Eu até digo, foi uma das coisas que me surpreendeu muito na pesquisa, mostrar que as mulheres sempre lutaram por essa autodeterminação, né? Por governarem a si mesmas. Então, por isso foram chamadas de bruxas, porque na verdade eram mulheres que estavam ali sempre tentando encontrar esse lugar, né? E muitas vezes buscar o nosso lugar é conflitivo, nem sempre é tão pacífico assim, né, Leila? Em alguns momentos exige um certo conflito, até para que as relações se acomodem, né? Então, acho que até a acomodação das relações, ela necessita de um grau de alguma combatividade aí para a gente se colocar, né? É o atrito necessário para suavizar as superfícies e o encontro, né? Isabelle, muito obrigada e quero agradecer também. A gente está falando aqui sobre gentileza, sobre afeto, gestos afetuosos. Para quem já pegou a coisa andando aqui, eu ainda não conheço a Isabelle pessoalmente, a gente tem se falado por telefone, por WhatsApp. E a Isabelle, acho que foi sábado passado que você estava voltando da sua fazenda, né, no sul de Minas. E aí o porteiro me interfonou e falou, Dona Isabelle deixou uma coisa aqui para a senhora. E aí fui ver, tinha as verduras da fazenda dela, um pacotinho de café, um vidro de doce de leite. Como é que a quarentena não fica melhor com um gesto de afeto desses, né? Muito obrigada, Isabelle. Querida, eu te agradeço. E obrigada a vocês gente. Todos. Oi? Você inspira gentilezas, porque você E não precisava ter acendido a vela, viu? Viu? Não acendi não, você viu que ela ficou apagadinha. Era uma bobagem. Você que está iluminada, linda tão sempre. Boa que eu queria te ver por inteiro. Lindeza. Beijo grande. Beijo, querida. E agora eu vou tentar salvar a live, porque sempre... É quase uma escalada ao Everest para mim. Ontem eu falei, gente, com a Marta Medeiros, pega com tudo quanto é santo. Peço de novo.
a Vai dar corrente certo. aí para dar certo, para eu conseguir salvar a live da Isabelle. Se eu conseguir, vai estar lá no feed do Instagram, vai para o IGTV. E beijo para todos e que a gente encontre caminhos mais suaves para conviver, seja onde for, quando for, como for. Beijo grande. Beijo, Beijo, querido. Isabelle. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.